Recomeçar nem sempre é fácil. Dependendo, recomeçar é até mais difícil do que começar, do que iniciar pela primeira vez. Especialmente para quem recomeça depois de uma queda. Para quem recomeça de baixo, sendo que antes já havia atingido uma grande altura. Algumas vezes essa queda deve-se a erros nossos, outras vezes a erros de outras pessoas. Não importa o motivo, mas pode ser desanimador recomeçar. Pode ser até amedrontador. Mas Deus tem um não temas para quem está recomeçando, para quem tem que recomeçar. Esse não temas aparece no livro do profeta Zacarias. O profeta Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu, isto é, ele profetizou para o povo de Judá, lá em Jerusalém, depois do retorno do exílio na Babilônia, ali em torno dos anos 500 a 520 a.C. Naquela época, o povo estava recomeçando sua vida de volta na sua terra, recomeçando a reconstruir suas casas, recomeçando seus trabalhos, suas lavouras, recomeçando principalmente a reconstrução do templo. Recomeçando suas esperanças de ter de volta o seu templo, de ter de volta o seu reino, de poder adorar a Deus em sua própria terra. Zacarias foi usado por Deus para animar este povo neste recomeço. Suas profecias estão escritas no livro que tem o seu nome. Os primeiros 8 capítulos nos contam profecias que foram proferidas durante um período de 2 anos. E no capítulo 8, dos versos 1 até o verso 17, nós temos uma profecia para reanimar, para dizer: não temam, não tenham medo, vocês que estão recomeçando. Vamos ler o que diz esta profecia. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem animais lhes davam ganho, não havia paz para quem entrava nem para quem saía, por causa do inimigo,
porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora, não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvareis e sereis bênçãos. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. E eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor dos Exércitos. Nesta profecia, que Zacarias faz questão de enfatizar vez após vez, que é a palavra do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor que domina todos os poderes deste mundo. Ele diz que quando nós recomeçamos, para não sermos dominados pelo medo, é preciso lembrar das promessas de Deus, do futuro glorioso que Deus promete para o seu povo. Esse futuro glorioso é resultado do cuidado amoroso de Deus, do zelo de Deus. É assim que ele diz no verso 2. Deus diz: eu tenho grandes zelos por Sião. Sião, a princípio, era o nome de uma parte da cidade de Jerusalém, de um monte em Jerusalém, que Davi havia conquistado e ali edificado sua casa, seu palácio, depois o templo. Mas com o passar do tempo, o nome Sião passou a designar toda a cidade de Jerusalém, até todo o povo de Judá. E Deus aqui está dizendo: eu tenho grandes zelos por esta cidade, por este povo. A palavra zelo fala de uma forte emoção em que a pessoa tem por causa de um objeto que possui. Por exemplo, seria semelhante à palavra ciúme de alguém que tem pelo seu cônjuge. Aqui ela expressa a noção de um cuidado zeloso, um cuidado que, quando vê aquilo que é seu ameaçado, age até com fúria, age até com indignação, age com uma forte reação. Quando, por exemplo, alguém faz mal a um dos nossos filhos, então nós temos aquela reação de avançar e proteger e cuidar. É isso que Deus está dizendo. Eu tenho grandes zelos por este povo. Eu tenho grandes zelos por esta cidade. Quando nós estamos recomeçando, é preciso lembrar disso, que sendo povo de Deus, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós com grandes zelos. Aquele povo enfrentava grandes problemas, ele enfrentava oposições dos inimigos externos que não queriam que o templo fosse reconstruído, que Jerusalém voltasse a ser uma cidade habitada, e aqueles inimigos estavam tentando de várias formas prejudicar e desanimar o povo. Mas havia também problemas internos, dissensão entre o povo, injustiça social, mentiras e assim por diante.
diante de um passado que havia sido glorioso, o presente deles era sofrível. E eles tinham que recomeçar com esse presente. Mas para isso, era preciso olhar para o futuro. E Deus promete que estaria habitando com aquele povo. Ele diz: eu vou voltar para esta cidade. Eu vou habitar no meio desta cidade. Esta cidade voltará a ser uma cidade gloriosa. Ela será chamada ainda de cidade fiel. Eu estarei habitando neste lugar, o templo será reconstruído e eu estarei habitando neste lugar. Essa promessa, em parte, foi cumprida com a reconstrução do templo naquele período do profeta Zacarias. Mas teve um cumprimento ainda maior com a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando o próprio Deus se fez carne, se fez gente e habitou e andou naquela cidade, naquela nação. Mas ainda há um futuro mais glorioso, quando Deus restaurar toda aquela terra e o seu Filho voltar do céu para estabelecer o seu reino e morar lá. Um reino do qual todos os filhos de Deus participarão. Quando você tem que recomeçar, lembre-se desta promessa gloriosa, que há um futuro prometido ao povo de Deus. Um futuro quando Deus vai reinar neste mundo e Deus estará trazendo o seu povo para uma época de paz. Deus estará habitando junto com o seu povo. E Deus também promete restaurar o seu povo. Ele disse: as praças desta cidade vão ser reconstruídas e novamente habitadas. Os idosos e as idosas, cada um levando a sua bengala, porque eles vão viver muito tempo. Eles ainda voltarão a ficar nas praças desta cidade. E também haverá meninos e meninas que brincarão. A imagem aqui é de uma cidade tranquila, de uma cidade em paz, de uma cidade habitada por idosos e crianças. E, logicamente, se há crianças, haveria também casais jovens morando na cidade. Mas a ideia é de uma cidade em paz, uma cidade tranquila, onde tanto os idosos como as crianças poderão frequentar suas praças sem medo. Poderão se assentar ali para conversar e as crianças para brincar. Um cumprimento parcial já aconteceu e está acontecendo, mas não total. Um cumprimento total ainda ocorrerá desta palavra para o povo de Deus. Deus até diz: vocês podem achar isso incrível, vocês podem achar isso impossível, mas para mim não é impossível. Eu sou o Deus dos impossíveis. Então eu vou restaurar o meu povo, eu vou trazê-los do Oriente e do Ocidente e vou fazê-los habitar nesta cidade. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Uma promessa para aquele povo, para aquela nação de Judá, para o povo de Jerusalém. Deus diz: um dia eu vou restaurá-los. Novamente nós já tivemos e hoje temos cumprimentos parciais desta promessa, mas um dia haverá um cumprimento total, um cumprimento final, quando Deus reunir este povo para reinar sobre eles no reino milenar. Mas há uma aplicação desta promessa para nós, Igreja de Deus, conforme o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 6,16. Deus está formando também o seu povo, a sua igreja, nesta época, está reunindo este povo para ser o seu Deus e para nós sermos o seu povo. Quando tiver que recomeçar, lembre-se das promessas de Deus. Aqui, no caso do povo de Judá, através do profeta Zacarias, Deus lembrou estas promessas de restauração para aquele povo. Mas nós temos outras promessas de Deus
promessas de que Ele estará conosco, promessa de que Ele nos fortalece, promessa de que Ele não nos abandona, promessa de que Ele está preparando um lar para nós, para habitarmos com Ele. Não pertencemos a este povo de Israel para ter estas promessas aqui, mas temos outras promessas. E estas outras promessas devem ser lembradas quando você tiver que recomeçar. Quando o recomeço parecer difícil, pequeno, baixo demais. Lembre-se, Deus tem prometido para o seu povo um futuro grande, um futuro glorioso, um futuro no qual o povo de Deus, dessa dispensação, há de reinar com Ele, como Ele mesmo prometeu lá no livro de Apocalipse. Mas, em segundo lugar, quando tiver que recomeçar, não tenha medo, mas fortaleça sua mão. É o que Deus vai dizer 2 vezes aqui. A ideia de fortalecer a mão é mantenha o ânimo. Não afrouxe as mãos, não deixem as mãos desanimarem, mas mantenham elas firmes. Sejam fortes as mãos de todos vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aquele povo estava reconstruindo o seu templo. E eles estavam desanimados, primeiro porque aqueles alicerces davam a ideia de que aquele templo não seria nem sombra do templo anterior, do templo que Salomão havia construído, mas que fora derribado por causa do pecado do povo. Então eles estavam desanimados por isso, mas também estavam desanimados porque havia os inimigos que tentavam barrar, impedir a construção do templo. E o povo então ficou desanimado. E ao ficar desanimado, eles experimentaram aí a falta da bênção de Deus. E é interessante que Zacarias vai falar aqui de um antes e um depois. Antes de vocês se ocuparem com a reconstrução, na época do desânimo de vocês, vocês não tinham o suficiente. Não havia salário suficiente, os animais não produziam o suficiente, não havia paz, não havia segurança, porque o próprio Deus havia incitado a violência lá na cidade. Mas agora, Deus diz, agora vai ser diferente. Agora eu vou, com esse restante desse povo, eu vou agir diferente. Não será como nos dias anteriores. Agora a plantação vai dar fruto. A terra vai produzir seus frutos. Agora haverá segurança. Agora eu vou fazer cair o orvalho, cair a chuva, e vou dar esta terra em herança para vocês. Então, não tenham medo, ele diz. Sejam fortes as vossas mãos. Vocês, por causa da desobediência, foram uma maldição para as nações. Mas agora vocês serão salvos. Vocês terão a salvação e serão bênção para as nações. Porque antes eu pensei em fazer o mal e fiz o mal a vocês, punindo vocês pelos seus pecados. Mas agora eu vou fazer o bem. Novamente nós temos uma garantia de Deus para que aquele povo fosse animado, fortalecesse as mãos, não tivesse medo, porque Deus iria abençoá-los. Nós temos também promessas assim da parte de Deus. O livro de Hebreus vai dizer que o Senhor é o nosso refúgio e que nós não precisamos temer aquilo que os homens procuram, o mal que os homens procuram nos fazer. Várias promessas aparecem para a Igreja de Cristo, falando de que Deus há de nos abençoar, nos fortalecer, para prosseguirmos com nossa caminhada aqui. Portanto, quando tiver que recomeçar,
Veja as promessas de Deus e se anime, fortaleça as suas mãos. Faça com que estas promessas encham o seu coração de coragem e de ânimo e coloque mãos à obra. Não fique esperando, não fique com os braços cruzados. Lembre da promessa de Deus e então haja, então trabalhe, então faça o que tem que fazer. Mas em terceiro e último lugar, lembre-se de obedecer a Deus. Os 2 últimos versos desta parte que nós lemos, 16 e 17, Deus diz: olha aqui o que vocês devem fazer. Vocês devem falar a verdade, cada um com o seu próximo. Vocês devem executar o juízo aí nos tribunais de vocês. Vocês devem fazer a paz. Vocês não devem pensar o mal em seu coração contra o seu próximo. Vocês não devem prometer sem querer cumprir, jurar falsamente, porque isso o Senhor aborrece. Quando estamos recomeçando, é preciso lembrar de obedecer a Deus. Não podemos recomeçar com pecados, cometendo pecados, com mentiras, com promessas falsas, com injustiças. Todo recomeço assim provocará um outro recomeço, porque toda obra assim será destruída. É preciso recomeçar com a verdade, com a segurança, com a paz e com a justiça. Os recomeços não são fáceis, mas Deus diz: não tenha medo. Confie nas minhas promessas, se anime e faça a obra e obedeça-me, falando a verdade, sendo justo, não fazendo promessas falsas, agindo com paz e justiça, porque eu aborreço a mentira e eu aborreço a falsidade. Mas Deus promete abençoar a verdade e a justiça. Confiando nas promessas de Deus, lembrando das promessas de Deus, tendo ânimo para fazer o que precisa ser feito e obedecendo a Deus, o recomeço pode dar frutos. Não tenha medo de recomeçar. Amém.